É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. A proposta do vídeo de hoje é fazer a costura, tá? Unindo as partes e também levantar os pontos e fazer o decote. Então, me acompanhe. Eu tenho a parte das costas. Eu vou iniciar fazendo a divisão, tá? Para eu poder chegar no tamanho aqui do ombro. Primeiro passo, eu vou dobrar a parte das costas ao meio. Com a agulha de crochê, eu vou puxar um pontinho aqui. Em seguida, eu vou fazer a dobra para chegar na parte do ombro. Olha, eu pego essa lã azul aqui no meio e vou dobrar com a pontinha. Olha, deu aqui. Olha, eu tô bem no meio, tá vendo? Aí eu vou puxar mais um fio azul. Agora eu vou para a última dobra. Eu pego a lã do meio e vou dobrar com essa ponta. Pego a agulha de crochê e vou puxar o terceiro fio azul, tá? Esse aqui é só para marcar. Agora eu vou iniciar fazendo a costura, tá bom? E ela é feita pelo direito do trabalho. Olha, já tem essa parte aqui, parte do decote e aqui a parte do ombro. Ó, vou pegar uma agulha de costurar. Com esse fio que eu deixei, eu já posso começar a costura. Olha, eu vim aqui no finalzinho do ombro. Venho pro outro lado, puxo um pontinho. Para ficar bonito, eu vou ter que estar unindo os pontos meia, tá? Então, vamos lá. Puxo um pontinho aqui. Pego mais outro ponto aqui de costura. Pronto, cheguei aqui, ó, no ponto de meia. Faço um ponto de costura. Vou no outro ponto de meia para alinhar. Depois eu venho aqui, pego um ponto de tricô. Pego do outro lado também. Mais um pontinho de tricô. Vou no outro ponto de tricô, puxo um ponto de costura. Mais um pontinho de tricô. Outro ponto de tricô do outro lado. Tenho um ponto de meia, faço um ponto de costura. Vou para o outro ponto de meia do outro lado. Posso pegar aqui o ponto de tricô. Vou pegar outro ponto de tricô do outro lado. Mais um pontinho, olha. Pego mais outro pontinho. Outro ponto de tricô do outro lado. Agora, eu puxo aqui uma costura no ponto de meia. Venho para esse lado também. Ó, eu vou ajeitando aqui. Pego um pontinho. Outro pontinho de costura. Mais outro ponto de costura. Pego outro ponto. O último pontinho aqui de tricô de costura. Pego mais um ponto de tricô. Venho aqui, olha, no ponto de meia, dou uma puxadinha aqui com ponto de costura. Aí, eu vou pro outro lado, faço a mesma coisa, olha ele aqui, ó, o ponto de meia. Olha, como eu só tenho um pedacinho de lã, eu vou passar aqui pro avesso do trabalho. Vou dar um pontinho de nó. Pegar um pedacinho de lã para completar aquele lado da costura. Pronto, agora eu vou completar esse espacinho que tá faltando aqui, olha. Vou pro avesso, tá?
deixar um pedacinho, depois eu posso usar para arrematar. Pego aqui um ponto de tricô. Vou pro outro lado, outro ponto de tricô, eu pego com a costura. Mais um pontinho aqui, olha. Outro ponto de costura. Mais outro ponto de costura aqui, no ponto de tricô. E mais um pontinho. Aí eu venho aqui, pego o pontinho de meia. Olha, aqui tá o pontinho de meia também. Pego esse ponto aqui, ó. E vou unir com esse daqui. Pronto. Olha, costurei a parte do ombro. Aí eu coloco a agulha, vou pro avesso do trabalho. Eu vou dar um pontinho aqui de nó para ficar firme. Mais outro pontinho de nó. Como eu tô no avesso, eu posso cortar. Olha, esse aqui também eu já posso cortar, que eu já tinha dado um nozinho. Olha, eu vou tirar esse fio aqui, tá? Porque eu já fiz a costura. Farei a costura da outra parte do ombro. Aí eu retorno aqui para falar com vocês. Vou tirar esse fio azul também. Antes de eu levantar o decote, eu vou fazer a costura da manga. Olha, para fazer a costura da manga, eu vou usar essa lã que eu deixei. Eu já costurei a manga na parte da lateral. Ó, na manga eu terminei com esse único ponto. Eu vou pegar esse fio aqui que eu deixei de sobra. Eu venho aqui na costura do ombro, já puxo o ponto de costura. Eu já pego aqui o cordão de tricô. Aí eu venho aqui, olha, onde eu deixei o ponto de borda. Agora eu vou pegar o ponto em meia. Venho aqui, pontinho entre o último e o penúltimo ponto. Mais uma vez, puxo um pontinho aqui de costura. Olha, vem aqui nesses dois últimos pontos e eu pego o ponto de costura. Mais um pontinho. Faço o mesmo processo. Pego o pontinho de meia. Mais um pontinho deste lado. Pego o ponto de tricô. Pego um pontinho deste lado. Mais outro pontinho. Pego um ponto deste lado. Olha aqui, já tá começando a aparecer a costura. E eu vou alinhando aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o arremate da parte da frente e aqui eu tenho da manga. Junto aqui, ó. Tá vendo como dá certinho a costura? Então, vamos de novo, olha. Pego esse pontinho deste lado. Olha, eu venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto, dou uma puxadinha. Pego mais outro pontinho aqui. Venho aqui de novo, ó. Mais outro pontinho de tricô. Venho aqui, pego esse pontinho de meia, tá? É o primeiro e o segundo ponto. Continuarei fazendo a costura das mangas e das laterais da blusa, tá? Vou indicar acima para vocês. Já tem um vídeo que tá publicado no canal que eu ensino a fazer costura, tá bom? Vai auxiliar vocês. Continuarei fazendo a costura, aí eu retorno aqui para levantar os pontos para o decote. Pronto? Já fiz a costura. Podem ver, ó, aqui na lateral do casaco e também nas mangas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como fica bonitinha a costura da manga quando tem a cava. Olha, como eu terminei a costura, deixa eu passar o próximo passo. Eu deixei esse fio de lã azul porque aqui eu marco a metade das costas, tá? Por que que eu deixei? Eu vou começar a levantar os pontos na agulha, utilizando agora a agulha de crochê. A quantidade que eu levantar de ponto até chegar nesse fio azul, eu vou fazer o mesmo com a outra parte. Convido vocês agora para me acompanharem. Vou utilizar uma agulha circular, para o decote ficar bem redondinho. Olha, após o acabamento, eu vou no início dele aqui. Faço uma correntinha aqui, tá?
Posso deixar esse fio aqui, porque depois eu vou utilizar ele para fazer o acabamento final. Farei outra correntinha para ficar bem firme aqui o primeiro. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha, os 8 pontos. Eu vou passar para agulha circular, é bem fácil. Olha, coloco aqui, pronto, completei com o 8º, tá? Vou dar uma puxadinha. Essa agulha circular, ela é muito boa para fazer decote redondo. Olha como ela é flexível, tá vendo? Tá? Então, vou continuar. Agora, eu vou levantar os pontos daqui até chegar no fio azul. Olha, após levantar os 8 pontos, eu vou trocar de agulha, porque como tem essa capinha aqui, fica difícil eu passar para agulha circular. Essa agulha é interessante que ela tem uma cabecinha que é igual a agulha de crochê, mas ela tem a ponta da agulha de tricô. E é por aqui que eu vou passar para agulha circular. Olha, eu venho aqui onde eu arrematei os pontos. Olha, mais outro. Vem de novo aqui. Mais um pouquinho. Agora eu vou passar para agulha circular. Agora eu vou pôr os pontos aqui. Vou continuar pegando os pontos com a agulha de crochê. Olha, dá para levantar os pontos aqui com a própria agulha circular, tá? Mas vocês que estão iniciando agora, se tiver uma agulha de crochê, fica melhor. Aí, vou colocando os pontos, tá vendo? Aqui vai ser o decote redondinho. Olha, cheguei no fiozinho azul. Deixa eu contar quantos pontos tem após o 8º, tá? Eu vou contar meus pontos. Pode ser que os de vocês dê um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai depender da espessura do ponto. O meu deu 32, tá? Após o 8º ponto aqui do acabamento, deu 32. Farei a mesma coisa, tá? Vou levantar agora 32 pontos até chegar aqui, ó, perto dos 8 pontos de acabamento. Vou tirar, não vou precisar usar mais. É só levantar os pontos. Eu vou um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo processo que eu fiz do lado anterior. Só para agilizar um pouquinho aqui. Vou continuar colocando os pontos até chegar perto do acabamento. Aí eu volto para falar com vocês. Agora eu vou levantar os 8 pontos, que são os pontos do acabamento.
7 e o 8º aqui, olha. Passo pra agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é só trabalhar fazendo o decote. Eu vou trabalhar em ponto de barra, tá? 1 por 1, o qual eu fiz aqui, olha, da manga. Aonde eu terminei com a lã, eu já começo a trabalhar. Precisa ficar atenta, porque quem tá trabalhando pela primeira vez, se fizer assim, vai fechar, tá? Então, sempre acompanha a lã. O primeiro ponto eu pego sem fazer, que é um ponto em tricô. Lã para trás, faço um ponto de meia, lã para frente, um ponto de tricô. Deixa eu pegar aqui o ponto de tricô, lã para trás, um ponto de meia. Volto com ponto de tricô, outro ponto de meia, mais um pontinho de tricô, e assim eu vou intercalando os pontos, tá? Entre o ponto de meia e o ponto de tricô. Farei essa sequência até percorrer todo o espaço aqui da agulha, tá? Até chegar nesse último ponto. Aí eu volto para falar com vocês. Tricotei até chegar no último ponto. Passo a lã para frente, faço um ponto de tricô. Deixa eu passar para vocês. Vai depender muito da quantidade de ponto que vocês fizerem. Pode terminar com meia, tá? O meu terminou em tricô. Olha, assim que eu virar o trabalho, eu vou ter esse ponto de meia, porque eu terminei com ponto de tricô. Esse ponto de meia, eu vou fazer ele em borda. Eu vou passar para essa agulha da mão direita, só que eu não vou tricotar. Passa a lã para frente, olha, já tenho o ponto de tricô. Lã para trás, um ponto de meia. Deixa eu pegar que soltou, pronto, um pontinho de meia. Volto com ponto de tricô. O que eu aconselho vocês? Apertarem bem o ponto da barra, tá? Olha, passa o ponto e dá uma puxadinha. Porque aí vai ficar bem juntinho o decote, fica bonitinho, tá? Olha, lá pra frente um ponto de tricô. Volto com outro pontinho aqui. Mais um pontinho de tricô. Agora, eu farei o seguinte, vou continuar essa sequência até completar 5 centímetros. Aí, eu retorno aqui para fazer o acabamento final com vocês. Eu já tricotei os 5 centímetros, tá? No ponto de gola. Olha aqui. Agora, eu vou fazer o arremate final. Para adiantar, já preguei alguns botões. Deixei um aqui que eu vou pregar com vocês, tá bom? Eu vou cortar um pedaço do fio aqui para fazer o arremate final. Vou deixar um fio maior, tá? Para não ter emenda na hora de rematar a gola. Com a agulha de costurar, eu vou fazer o arremate. Eu vou pegar 3 pontos. 1, 2, 3, tá? Olha. Vou fazer esse trabalho do direito do trabalho, para ficar um acabamento bem bonitinho aqui no final do decote. Aí, eu venho aqui, puxo esse ponto. Vou soltar o primeiro. E dou uma puxadinha. Em seguida, eu vou pegar esses 2 pontos que me restou e mais um, totalizando 3. Com a agulha, eu puxo um ponto de costura. Venho aqui, solto o primeiro. Dou uma puxadinha. Novamente, vou fazer a mesma coisa, vou pegar mais 3 pontos. Vou puxar um ponto de costura, vou ajeitar aqui. Pronto. Aí, eu venho aqui, solto um pontinho. Vou estar sempre trabalhando com 3, tá? Então, eu venho aqui, vou pegar esses 3. Puxo o ponto de costura. Aí, eu solto o primeiro. Depois, eu venho, pego mais 3. Vou puxar o pontinho de costura. Dá uma puxadinha e solto o primeiro ponto. Fiquei com 2. Venho aqui, vou pegar mais um pontinho.
Pronto, vem aqui, solta o primeiro, tá? É só essa sequência, até eu chegar nos 3 últimos pontos. 1, 2, 3. Pego os 3 pontos, vou puxar uma costura e solto o primeiro. Mesma coisa. Continuo, pego 3 pontos, faço um pontinho de costura e solto um. Continuarei com a sequência, tá? Fazendo o arremate até me restar os 3 últimos pontos dessa agulha circular. Aí eu volto para falar com vocês. Olha, deixei os 3 últimos pontos. É o mesmo processo. Eu vou pegar os 3 pontos juntos, faço um pontinho de costura e solto um ponto. Aí eu fico só com 2. Vou pegar os 2 pontos, faço somente um pontinho de costura aqui e solto um. Em seguida, eu passo a agulha dentro desse último ponto. Aí eu posso soltar, tá? Para fazer o acabamento, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou passar a trabalhar no avesso do trabalho. Olha, eu puxo um fiozinho aqui, ajeito aqui para a golinha ficar bonitinha. Olha, eu vou escondendo os pontos. Puxo um pontinho aqui dentro também. Já tenho 2. Vou ajeitando, tá? Para não ficar repuxado. Vou puxar mais um pontinho aqui, olha. Aí, vou dar um pontinho de nó. Puxo bastante para ficar firme. Aí, eu corto. Agora, eu vou pregar um botão com vocês que eu deixei aqui. Tá? Eu quis adiantar os outros. Então, deixa eu já colocar o botão aqui em cima. Aí, eu já começo a pregar o botão. Dou uma puxadinha para ficar firme, tá? E aqui é só costurar, não tem segredo. Vamos ajeitar aqui, puxo a lã. Dou uma puxadinha para ficar bem firme, tá? Para o botão não ficar frouxo. Olha, mais um pouco. E agora é só fazer um pontinho de nó aqui, olha. Posso cortar. Olha, preguei o botão que faltava. Agora eu vou ensinar vocês a esconder aquele primeiro fio que eu deixei quando eu comecei o trabalho. Mesmo processo. Olha. Venho aqui no avesso do trabalho. Dou uma puxadinha no ponto de nó. Ó, ajeito bem para não ficar repuxado. Vou dar um nozinho aqui. Aí eu posso colocar o pontinho nesse cordão de tricô e cortar. Pronto. Agora é só mostrar o trabalho para apreciação de vocês. Deixa eu ajeitar aqui as coisas para ficar organizado, para vocês poderem ver bem o casaco. Ainda sobrou um pouquinho de lã. Olha o casaco, gente. Olha que coisa linda no vermelho. Imagina, faz um casaco desse, coloca uma bota, uma boina. É uma elegância, né? Que olha. Ah, ficou esse fio também. Deixa eu arrematar ele aqui também. Eu vou utilizar uma agulha de costurar. Mesma coisa, vem aqui no avesso, puxa um pontinho. Vou escondendo, tá? Olha. Vou escondendo um cordão de tricô.
Faço um pontinho de nó. Dá uma puxadinha. Passo no cordão de tricô. Aí eu posso cortar. Pronto. Agora não tem mais fio para cortar. Olha o decote, né? Ficou bem redondinho, com o acabamento que eu falei para vocês, olha. Parece um bordadinho aqui na ponta. O mesmo aconteceu quando eu coloco o ponto de borda. Vou dobrar para vocês terem uma noção. Olha, gente, que coisa linda que ficou. Essa é a minha opinião, tá? Mas olha no vermelho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vi essa cor, eu lembrei da minha mãe. Ela já não tá mais entre nós, mas ela gostava muito dessa cor. Inclusive, eu acho que eu fiz na vida uns 2 casacos para ela vermelho. E quando eu bati o olho nesse vermelho, me veio a lembrança da minha mãe. Olha. Olha aqui. Tá vendo? Antes de terminar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer em especial a Deus por estar aqui com vocês, mostrando o meu trabalho. E também quero agradecer a cada um de vocês, meu muito obrigada. Que Deus abençoe nossas famílias. Um beijo e até o próximo vídeo.